A paz do Senhor, eu sou o reverendo Alexandre Augusto, é um enorme prazer estar aqui mais uma vez compartilhando uma mensagem, uma palavra com vocês, mas de fato e de verdade estou aqui meio que constrangido, porque vindo para o gabinete acabei de ser abordado por uma amiga que está passando pelo divórcio, vivendo esse drama. E ela levantou uma questão para alguém, ela perguntou para alguém, assim, posso eu reconstruir a minha vida com uma outra pessoa, já que meu marido já está vivendo com uma outra mulher? E eu preciso me abrir, preciso me redescobrir? E a sentença dada para ela foi não. Se você arrumar uma outra pessoa, você vai estar em adultério, conforme Jesus ensinou em Mateus 19. Gente, pelo amor de Deus, eu não me preparei, eu estou aqui, eu sentei aqui no gabinete e após conversar com ela, eu decidi então fazer um vídeo rápido, ainda que um pouco improvisado, mas com o maior respeito, porque me deu assim uma luz de que a igreja não sabe lidar com os dramas humanos. A igreja não sabe lidar com a questão do gay, do casamento, do divórcio, do menino que está se descobrindo. Ou seja, é drama humano, a igreja tem dificuldade de lidar. Então eu não vou abrir aqui o texto Mateus 19, vocês podem ler em casa, pausando o vídeo, leiam com calma. Mas eu quero trazer algumas questões aqui. Em primeiro lugar, eu quero anunciar que eu tenho um estudo no site projetodeusepaz.com. O tema é Jesus e a questão do divórcio. E ele trabalha em cima desse texto de Mateus 19. E nesse estudo eu vou mostrar que antes da gente extrair qualquer conceito, afirmação do texto, a gente tem que levar em consideração o mundo bíblico, os eventos que permeavam aquela situação. A gente tem que tentar catar o máximo de situações que possam servir de pano de fundo e nos dar uma interpretação de fato mais coerente com o texto. Por exemplo, a nossa configuração de família ocidental não é a mesma do mundo bíblico. Então, como era o casamento no Antigo Testamento? Como era o casamento no Novo Testamento? Qual a situação da mulher judaica? Divórcio era pecado ou era permitido por lei? E se era permitido por lei, quais são os critérios que legitimavam a decisão pelo divórcio? Outra questão, além da configuração de família, é a situação do momento histórico. João Batista tinha acabado de perder a cabeça por tratar de tema semelhante. E também haviam duas escolas, Shammai e Hillel, discutindo essa questão há pouco tempo antes. Então, existem várias coisas por trás que servem de pano de fundo e a gente pode entender Jesus segundo o conteúdo do Evangelho, por ele falado e por ele vivido. Porque a forma como ele viveu não cai em contradição com o que ele ensinou. Então, como Deus tratou o casado, como Deus tratou o divorciado, como Deus tratou o adúltero, como Deus tratou a nação adúltera, como Jesus tratou o casado, o divorciado, a adúltera, as adúlteras. Levando em consideração que a bondade de Deus tem visto o arrependimento, mas como Deus tratou. Então isso tudo deve servir de luz para a nossa interpretação. Vocês concordam comigo? E eu eu tenho certeza que muitas das vezes isso tudo é desconsiderado. Você vai ter isso no estudo Jesus e a questão do divórcio, lá no site projetodeusepaz.com.
Uma outra situação que leva em consideração isso tudo que eu acabei de dizer, mas tudo isso deve convergir, deve caminhar em direção aos pés da cruz. O evento final, crucial, que é Jesus ter morrido pelos nossos pecados. Então, todos os temas, a despeito de tudo que possa ser falado, tem que ser direcionado aos pés da cruz. Sim, amamos a mensagem da cruz. Então, o que eu ouço quando eu penso na mensagem da cruz, quando eu olho para a mensagem da cruz? Eu ouço Deus falando que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há um justo sequer. Então, quando eu me reporto à mensagem da cruz, ela me estabelece pecador e ela me estabelece falido, ela me estabelece sem condições de pagar pelos meus pecados. Bem-aventurados os abatidos de espírito. E é isso que a mensagem da cruz faz. Ela zera todos os seres humanos ali, iguala, não apenas nos tornando irmãos na graça, mas irmanados no pecado. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, para Jesus, todos os seres humanos são pecadores, inclusive eu, inclusive o seu pastor, inclusive você. A segunda mensagem que eu acho fortíssima é de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas faltas. 2 Coríntios 5, né? Veja bem, a cruz estabelece que Cristo riscou o processo que nos era contrário, cravando na cruz, Colossenses 2. E a justiça de Deus se manifestou sem a lei, Romanos 3, 21. Então, a segunda mensagem é de que eu estou falido, sem condições de pagar pelos meus pecados, mas Jesus se tornou o preço, pagou o preço que eu tinha que pagar. Então, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas faltas. Eu fui perdoado. O processo foi riscado e cravado na cruz. Logo, eu tenho culpa, mas eu não preciso viver culpado, porque eu fui perdoado. Então, eu não me alieno de quem eu sou, e eu não me alieno da graça recebida, e assim eu posso viver em paz. E não apenas viver em paz, porque a cruz estabelece uma terceira mensagem. Ela diz, você pecou, eu te perdoei, porém levanta, viva em paz, mas perdoe. Pedro, em Mateus 18, né? Pergunta, Jesus, quantas vezes devo perdoar, meu irmão? 7 vezes? Jesus disse, não, 70 vezes 7. E conta uma parábola fantástica. Ele vai dizer, olha, um governante chama seus servos para prestarem contas, e os seus servos, então, se apresenta a um, e ele diz, paga o que me deve, só que o servo não tinha como pagar. E ele diz, eu vou vender tudo que você tem, vou vender sua família, vou prender e tal. E o servo pede misericórdia. E o rei, então, o governante, então, atende, é compassivo e diz, perdoados estão as tuas dívidas. É metáfora da vida humana. É assim que estamos diante de Deus, endividados, mas perdoados. E aquele servo levantou dali e encontrou o seu conservo, o seu amigo, que também era servo do governante. E ele disse, me paga o que me deve. E o seu conservo disse, eu não tenho com que te pagar, aguarde um pouco, já já eu arrumo. E aí ele disse, não, tem que me pagar, então... E mandou prender a família e até que a dívida fosse quitada. Esse evento chegou aos pés do governante, que chamou então aquele servo que tinha acabado de ser perdoado de volta. E disse, assim como eu fiz com você, você não deveria ter feito com o seu conservo? Então agora suas dívidas voltam. Então a graça recebida, a acolhida, ela tem que ser compartilhada. Porque à medida que julgamos é que seremos julgados.
Então, aos pés da cruz, fica estabelecido que eu estou falido. Aos pés da cruz fica estabelecido que eu estou perdoado e que eu posso viver uma novidade de vida e eu posso perdoar. Então essas três mensagens, elas geram aplicações fantásticas se a igreja, se o cristão, se o pastor levar todos os temas para aos pés da cruz. Por quê? Porque Jesus ensina que o caminho da felicidade é o bem-aventurado, o abatido de espírito. Esse é o que amansa, esse é o que tem fome e sede de justiça, esse é o que limpa o coração. Sem o abatimento de espírito não amansa. Sem o abatimento do espírito a gente quer vingança e não justiça. Sem o abatimento do espírito a gente não limpa o coração. Você percebe o processo? Então, o processo é ali, aos pés da cruz, reconhecendo a si mesmo como pecador, como alguém decepcionante, alguém capaz de não pagar as dívidas que tem, mas é perdoado pela misericórdia de Deus e por isso deve levantar oferecendo o mesmo perdão. Quando um pastor, quando uma igreja, quando o cristão se coloca aos pés da cruz, ele não cai naquela condenação de Mateus 23. Jesus disse, olha, não ficam buscando os primeiros lugares, não alongam as vestes para ser vistas pelos homens, não olhem pelas praças para serem honrados, essas relações de barganhas. Então, gente, o cristão ele não precisa fazer nada disso, ele vive em paz, ele não precisa botar um uniforme gospel, sabe? Ele está liberto dessas coisas todas, mas infelizmente não é isso que eu vejo. Me perdoem. Eu vejo uma hipocrisia, eu vejo gente se achando melhor do que os outros, enfim. O que tem a ver, então, isso tudo que eu estou dizendo, com a relação? Olha, eu tenho um amigo me decepcionou. Esse amigo me decepcionou, eu vou aos pés da cruz e eu me enxergo decepcionante também. Então, eu encontro perdão para mim e eu encontro possibilidade, então, ali de perdoar o meu amigo, porque eu vejo ele também como alguém que não pode pagar pelos erros dele. Então, eu perdoo. Agora, a partir daí, ele está perdoado. Eu não quero que ele seja amaldiçoado, que ele tenha consequências por conta da decepção a mim causada. Mas o nível de relação que vai surgir daí vai depender do quanto ele manifestará frutos de arrependimento, o quanto ele vai conquistar a minha confiança novamente. Por quê? Porque a cruz, ela suscita em mim a possibilidade, a capacidade de perdão, mas ela não me dá uma injeção de alienação, um tiro de amnésia. Entendeu? Então existem sentimentos que a cruz não gera. Vai depender da relação. Então ele está perdoado. Quando eu digo que esqueci o que ele me fez, é que isso já não me dói, isso já não me fere, mas eu não estou alienado da decepção. Então ele vai ter que conquistar minha confiança se quiser ter aquele nível de relação. Na relação conjugal, é possível a esposa, mesmo sendo ela a ferida ou a vítima, ela também se esvaziar aos pés da cruz. E aos pés da cruz, ela se perdoar e ela também perdoar o marido. E conseguindo ela trazer o marido aos pés da cruz, ele também vai se ver vacilante, decepcionante, então ele vai encontrar o perdão para a vida dele e poderá perdoar a esposa caso ela não seja a vítima, tá entendendo? Então ele também poderá perdoar a esposa. Então dali, de perdoados e perdoando, eles poderão estabelecer níveis de relação. Estabelecer o nível da relação, desculpem. Por quê? Porque dali eles podem restaurar o casamento, ou então saírem dali perdoados, se respeitando, sendo amigos. Por que isso, pastor? Porque existem ações que a cruz não vai fazer. Por exemplo, a cruz ela não é a flecha do cupido. Então, sentimentos inerentes na relação humana, são sentimentos inerentes à construção.
Então, o amor tem que existir para que o casamento seja restaurado, e outros sentimentos inerentes à conjugalidade. Isso a cruz não vai gerar. A cruz gera o perdão. Você está conseguindo me entender? Então, o nível da relação vai depender do quanto os dois estão decididos a se envolverem e estabelecerem, e o quanto cada um sabe do que sente. Então, a cruz ela não é a flecha do cupido. Uma outra coisa que a cruz não é, ou melhor, que a cruz não faz, ela não faz do casamento uma cruz que se deva carregar. Então, pastor, você está banalizando o casamento? Não. O casamento é um projeto bíblico, divino, mas o divórcio não é um projeto, mas o divórcio é uma concessão bíblica e apesar de trágica. Então o casamento é um projeto, o divórcio é uma concessão. Eu vou comparar com um jovem, por exemplo, que ao nascer, ele não tem como projeto arrancar um braço, amputar uma perna. Mas em alguns momentos, em alguns casos, é a melhor decisão, apesar de trágica. Você está conseguindo me entender? Então o divórcio ele tem que ser encarado com dores, com declarações de falências, com choro, com temor, com respeito, e deve ser respeitado pela igreja e por todos os homens, porque é dolorido. Agora, aos pés da cruz, é possível então que o casal reconheça a falência da conjugalidade e ambos saiam dali perdoados, com possibilidade de fazer escolhas mais coerentes, escolhas mais concretas, de buscar e de viver uma novidade de vida. Então, o fim não é o que eu e você estabelece, no sentido de que existe já uma moral determinada, colocando pessoas em patamares para além de humanos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja ela não sabe lidar com os dramas humanos e a hipocrisia gospel faz com que centenas de pastores, eu falo isso, eu fiz 3 seminários, eu conheço pastores, eu conheço gente que vivem uma fachada de casamento para não perder a moral com a igreja, para não perder a moral com a sociedade, porque a igreja estabelece patamares para o pastor. O cristão faz do casamento uma cruz que ele deva carregar para não perder o respeito entre os irmãos, entre os vizinhos. Então, o pessimismo moral da igreja em relação à sexualidade é uma doença. E a gente trata com muito desrespeito o drama humano. Então, entenda o seguinte, leve o seu drama para os pés da cruz, entendendo que ali existe a possibilidade de restauração, se lá você estiver com sinceridade e o seu parceiro também com sinceridade, ali vocês podem realmente oferecer um genuíno perdão, e havendo amor ou havendo a predisposição de construir, vocês restauram o casamento. Então é importante frequentar cursos Casado para Sempre, ouvir pastores da família, isso tudo é muito importante, sadio, e eu indico. Mas tendo essa consciência de que a cruz ela não vai gerar o que é inerente ser gerado na relação. Então, eu amo a mensagem da cruz e eu desejo que a hipocrisia gospel caia por terra e o pastor, o membro, o cristão, ou qualquer ser humano que esteja passando por esse drama, aos pés da cruz, saia dali curado para viver uma novidade de vida. Decida ser feliz em nome de Jesus, em paz com Cristo. Amém.